E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna e você está no canal Kumbuka, onde a gente fala sobre literatura sul-coreana, japonesa e chinesa. E hoje eu trago para vocês Herdeiras do Mar, o livro da Marilyn Brett, lançado no Brasil em 2020 pela editora Paralela. A tradução é da Júlia de Souza. Este livro fala de um tema muito caro à Coreia do Sul, que é a questão das mulheres de conforto, que é um eufemismo usado para designar as mulheres que foram sequestradas pelo Japão durante a invasão sul-coreana, durante a invasão japonesa na Coreia do Sul, mais precisamente ali no período da Guerra do Japão contra a China, que começou em 1931. E essas meninas de 14 anos, 16, 20 anos, e até crianças de 10 anos, 11 anos, elas eram sequestradas, levadas lá da casa dos pais para servirem como escravas sexuais nos bordéis dos japoneses na região da Manchúria, que é uma região que corresponde a todo o sudoeste, a todo o nordeste da China, e faz fronteira com a Rússia e com a Mongólia. Para contextualizar, preciso dizer que em 1910 o Japão anexou a Coreia, tornou a Coreia uma colônia japonesa e subjugou completamente o país. As pessoas não podiam mais se manifestar em sua própria língua, não podiam mais falar em coreano, nem escrever. As pessoas tinham que mudar de nome, tinham que adotar um nome japonês. As crianças que nasciam tinham que ser registradas com um nome japonês. E quando iniciou a guerra contra a China, o Japão contra a China, começou esses sequestros das meninas para servir aos soldados japoneses. E esse livro aqui, ele trata de um momento específico, que foi em 1943. Ela conta a história de uma Hanyeon, que são umas profissionais mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia. As Hanyeon são uma instituição coreana. Elas são mulheres que mergulham sem nenhum equipamento e elas vão a grandes profundidades e são conhecidas por passarem um bom tempo submersas. E elas são praticamente mantedoras da família. Ali existe uma cultura de semi-matriarcado e elas são muito respeitadas na cultura da Coreia do Sul, na ilha de Jeju. Elas são um patrimônio cultural da ilha de Jeju. E aí a história vai girar em torno de duas irmãs, a Hana e a Emi. A Hana já é mergulhadora, o livro descreve inclusive a cerimônia em que ela se torna uma mergulhadora profissional, assim como a mãe dela, como a avó. É uma profissão que é passada de mãe para filha. A Emi ainda é uma criança, ainda tem 9 anos, ela ainda não se tornou uma nadadora, uma mergulhadora, e a história começa com a Emi na praia, esperando a mãe e a irmã voltarem e cuidando da pesca, porque elas pescam ostras, abalones, e aí a Emi ficava cuidando para que os pássaros não roubassem, não levassem a pesca. E a Emi está no mar com a mãe. E aí chegam os soldados japoneses. Quando a Hana está no mar ainda, quando ela emerge, ela vê os soldados japoneses vindo ao longe, e aí ela fica desesperada, com medo que eles peguem a irmã dela. E aí ela consegue nadar e chegar até a praia e se colocar no ponto de visão dos soldados para que eles não vissem a irmã. E aí eles a pegam e sequestram, levam para a Manchúria e
e começa a história de terror dessa menina e das companheiras que foram também sequestradas junto com elas. Eram muitas. Hoje a história registra que aproximadamente 200 mil mulheres só da Coreia do Sul foram sequestradas. E não foi só da Coreia do Sul, das Filipinas, China, Indonésia. Mas como a Coreia do Sul era uma colônia japonesa, eu acredito que a maior parte foram de coreanas. E aí a estrutura do livro é bem interessante, porque cada capítulo conta a história de uma das irmãs. Em um capítulo vai contando a história da Hana e toda a sua tragédia, tudo que ela passou. E no capítulo seguinte vai contando a história da Emi, que foi a menina, a irmã que ficou. E aí a Marilyn Brett, ela não nos poupa de nada. É um livro bastante pesado, cruel, o que aquelas meninas sofreram. E ela conta tudo assim com uma crueza, com uma verdade que é impossível a gente não ser tocada profundamente. Essa menina, a Hana, ela, depois de vários dias de viagem em caminhões, em trem, com várias outras companheiras, e passando fome, privações, e sendo violentadas, algumas morrem ainda no caminho e são enterradas ali mesmo na beira da estrada. Ela chega ao bordel de destino dela, onde várias foram colocadas, e ali continua a tragédia, continua o sofrimento, mas a Hana, ela nunca se resignou com aquilo ali. Ela estava o tempo todo procurando alguma brecha, alguma forma de escapar. E tem um soldado japonês, que foi quem sequestrou a Hana, que ele desenvolve uma fixação nela. E aí ele combina de um dia que ele estaria de guarda no bordel, porque é vigiado pelo soldado japonês, sempre, toda noite tem um ali de guarda. Ele combinou de deixar a porta aberta para que ela fugisse, e ela consegue fugir, mas ela não vai para se encontrar com ele. Ele tinha combinado de ela fugir para se encontrar com ele, mas ela não vai. Ela vai fugir para um outro lado oposto ao que ele estava. E aí começa outra saga. E aí ele começa a persegui-la também. E essa menina vai sofrer, meu Deus, assim, horrores terríveis. É uma história muito comovente. E também o livro fala, sim, por outro lado, a Emi, que ficou, ela vai passar também por uma grande tragédia, que é a Guerra das Coreias, porque depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Península da Coreia foi dividida. Metade ficou sob o domínio da Rússia e da China, que era comunista, e a metade norte ficou com a China e a Rússia, e a metade sul ficou sob o domínio dos Estados Unidos. Mas em 1950, as duas Coreias iniciaram uma guerra. E aí a Emi, ela vai sofrer uma tragédia grande durante essa guerra das duas Coreias. E aí a violência era perpetrada já pelos próprios conterrâneos, pelos próprios coreanos. E aí a família da Emi vai ser destruída. Ela vai ser obrigada a casar com um soldado sul-coreano, porque eles tinham terras, a família dela tinha terras, e aí os soldados eram premiados. Eles se casassem com uma coreana, com uma menina daquelas de Jeju, e ela era uma criança praticamente, ainda tinha 14 anos. Se casasse com uma menina daquelas,
eles se tornariam os donos das terras da família delas. Então, o que eles faziam? Ir lá, destruíam a família toda e casava com a menina para herdar as terras. Então, a vida da Amy transcorreu assim, nesse sofrimento, casada com um homem que ela odiava, mas ela tem 2 filhos, os filhos se tornam bem-sucedidos e vão embora para Seul. E aí, todo ano, sim, a partir de 1991, as mulheres sul-coreanas começaram a fazer um dia, quarta-feira, que era para chamar a atenção da sociedade para o caso das mulheres de conforto. Então tinha movimentos, passeatas, protestos. E aí a mãe da Amy, todo ano, a irmã da Hannah, Amy, todo ano ela ia para essa quarta-feira e procurar ver se ela conseguia encontrar a irmã dela ali, porque de alguma forma elas tinham ficado sabendo, a família dela, que ela tinha sido sequestrada, e elas sabiam que quando uma garota era sequestrada, para onde que elas iam. Então ela todo ano ia para Seul visitar os filhos e participar deste evento. E aí ela não consegue encontrar a irmã, mas ela consegue manter contato com aquelas mulheres que foram vítimas, e aí ela está sempre perguntando pela irmã, mas não encontra. Mas aí um dia, em dezembro de 2011, foi inaugurada a estátua em homenagem a essas meninas, a essas mulheres. E aí nesse dia da inauguração dessa estátua, que foi um fato real, e aí no livro é retratado como nesse dia, quando a Amy vê aquela estátua, ela reconhece como sendo uma representação da irmã dela, Hannah. Então, assim, é uma história muito comovente. Eu gostei da escrita dela, muito bem escrito, a forma, a estrutura como foi feito, eu gostei bastante. Super recomendo. É uma história que a gente sabe que não aconteceu só naquele momento, nem só com as coreanas, acontece em todas as guerras. É uma violência terrível contra as mulheres, porque a guerra é um acontecimento muito masculino, mas acaba que as mulheres é que sofrem a maior violência, e a gente vê hoje, em todas essas guerras que estão acontecendo aí, Ucrânia, Rússia, Israel, as mulheres são sempre muito violentadas. Então é um olhar muito feminino para esse acontecimento que é a guerra. Então eu gostei muito, super recomendo. E como de costume aqui, para quem gosta de dorama, eu vou indicar aqui alguns doramas que tratam das 2 figuras retratadas aqui, que são as Hanyons, as mulheres mergulhadoras da ilha de Jeju, e as mulheres de conforto que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Japão contra a China, e também até durante a Segunda Guerra mesmo, porque a guerra do Japão contra a China só terminou com o fim da Segunda Guerra. E isso, inclusive, segundo historiadores, aconteceu também durante a Guerra das Coreias. Continuaram sendo sequestradas mulheres, meninas, para servirem aos soldados americanos e sul-coreanos também, e norte-coreanos também, né? Então, assim, é uma tragédia humana que aconteceu e continua acontecendo e que precisam ser denunciadas. Então, como eu ia dizendo, para quem gosta de dorama, tem 3 doramas que eu vou indicar para vocês, vou deixar o link aqui, eles estão na Netflix. Tomorrow é um dorama muito bom, dos melhores que eu assisti, que cada capítulo ele conta uma história de determinado fato, e aí um desses episódios ele fala dessas mulheres.
O outro é sobre as Hanions, é um recente, da agora de 2025, fez muito sucesso inclusive, que é Se a Vida Te Der Tangerinas. E um outro também sobre as mergulhadoras de Jeju é De Volta às Raízes, que é de 2023. E tem um filme lindo, se você tiver possibilidade, não está em nenhum stream, mas você consegue em fansubs, é lindo, I Can Speak, Eu Posso Falar, em tradução literal, que conta a história de uma dessas mulheres. É meio comédia, mas é muito interessante porque ele trata desse assunto com humor. Uma dessas sobreviventes, ela precisa aprender inglês para ir para uma assembleia, uma audiência pública que vai ocorrer em Washington, nos Estados Unidos, onde ela vai falar, contar a história dela e das outras mulheres que foram vítimas. E ela precisa aprender inglês, pelo menos o básico, para poder se expressar lá nessa audiência pública. E aí ela vai aprender inglês com um professor muito legal. É um filmezinho não, né? Um filmaço muito bom, muito interessante. E se eu conseguir algum fansub onde tem, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu indico demais esse livro porque vale muito a pena. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que eu venha com mais frequência trazer vídeo para vocês. 도깨비 할매. 증거 자료. 그 할매가 그동안 우리 구청에 신고한 민원 건수 자그마치 8,000건. 그 할매를 감당할 수 있겠나? 원칙대로 하면 됩니다. Let's hang out sometime. There are lots of great places. 나 영어 좀 가르쳐줘. 예? 제니퍼님? 제니퍼? 그래요, 제니퍼. 백과사전이 영어로 뭐죠? 100 딕셔너리요. 절대 어려운 단어 쓸 필요 없어요. How are you? I'm fine, thank you. And you? Good. 할머니는 영어 왜 배우시는 거예요? 이거 봤어? 할머니. 어차피 더 숨을 생각도 없어. 오픈 할머니가 좀 도와주시면 어떨런지. How are you, 정심? 나 마지막으로 한 번만 도와줄 수 없겠냐? 죄송해요, 할머니. 죄송합니다. Will you testify? Yes. I can speak